Olá, meu querido amigo, olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais essa edição do programa A Bíblia e a Família. Nesse mês de agosto, o mês dos pais, nós estamos enfatizando a figura dessa tão importante personagem na família, que é o pai. E hoje, nesse programa que é oferecido ou promovido pelo MFC, Ministério Família Cristão, aqui da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, pastoreada pelo pastor Djalma Silva, e que está localizada ao lado do Teixeirão, nós iremos mais uma vez abordar esse tema tão importante, sobretudo nesses últimos dias, que é a figura do pai. Estaremos falando sobre o discipulado de um pai para com seu filho, baseado nas Escrituras Sagradas, o que o ajuda a se tornar um homem ou uma mulher de Deus para abençoar a família. E nesta noite, para nos ajudar, para estar conosco aqui, nos trazendo esclarecimento sobre esse tema tão relevante, está conosco o pastor Djalma Silva. Ele é o convidado para o programa dessa noite, ou desse dia, e eu queria pedir que o pastor Djalma fizesse as suas primeiras considerações e também, pastor, gostaria que o senhor orasse por nós. Ronaldo Costa, companheiro de luta, é um prazer estar aqui nesta programação muito abençoada, podemos dizer, que trata-se de um assunto assim, muito pertinente, que é o assunto sobre família e especificamente a figura do pai. E eu louvo a Deus por Deus me ter concedido o privilégio de ser pai de 3 filhas, não é? E a Bíblia fala dos filhos, e também temos o privilégio de contar com 6 netos. E sem esquecer também dos genros que, segundo alguns estudiosos, diz que são um genro assim, bem ligado, bem consciente. Ele também é uma figura de um filho. Exatamente. Eu louvo a Deus por estar aqui e me debruçar sobre esse assunto à luz da Escritura, porque a Bíblia é sempre um manual para esses momentos. É verdade. Então, nada melhor do que, como você falou, orarmos a Deus, pedindo a sua orientação e pedindo também, suplicando a Deus que você que está a nos assistir possa se alimentar, você, e não esqueça da sua família, você pai, ou que você anote alguma passagem bíblica que estaremos trazendo para dar suporte ao nosso diálogo, ao verdadeiro diálogo. Então, oremos então. Você que está a nos assistir, curve a sua cabeça também, uma atitude de reverência, uma atitude de adoração a Deus. Pai, somos gratos a Ti por este dia. Gratos também pelo privilégio de estar aqui juntamente com Teu servo, o Ronaldo Costa, companheiro de luta, ele que Tu tens levantado para este trabalho, Senhor Deus. Pai, pedimos a Ti em favor de cada família que está assistindo esta programação, que eles possam se ligar, e não apenas se ligar, mas tirar ensinamentos, lições para viver uma vida como Tu queres que vivamos. E que cada pai, especialmente a figura do pai, possa atentar para os preceitos que a Tua lei, a Bíblia, traz para os pais. É a nossa súplica, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, graças a Deus, após essa oração, nós vamos ouvir uma canção e logo em seguida nós voltaremos para nos debruçarmos sobre esse tema tão importante que diz respeito a você que é pai, que diz respeito a mim, que diz respeito a nós, que é o discipulado, o ensino consistente da palavra de Deus para a vida dos nossos filhos. Vamos então ouvir essa canção, daqui a pouco nós voltaremos.
Quem é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Quem é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Muito bem, estamos de volta com o programa Bíblia Família e hoje, continuando essa ênfase que estamos dando sobre a figura do pai, por estarmos no mês de agosto, nós estamos aqui com o pastor Djalma Silva, como apresentei há pouco, e hoje nós trazemos mais uma vez um tema interessante que envolve a questão do discipulado dos filhos dos pais em relação aos filhos. E hoje nós queremos falar sobre o pai, que deve ser o primeiro mentor, né? É ele que deve moldar o coração do filho à luz da palavra de Deus. E para termos base nas Escrituras, porque essa é uma máxima do nosso programa, a Bíblia Família, sempre estamos juntos com a palavra de Deus, firmados na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um dos capítulos mais memoráveis sobre essa questão do discipulado, que é o capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Você que tem uma Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia e vamos ler juntos um versículo. Afinal de contas, esse capítulo 6, na verdade, ele é riquíssimo nessa questão de os pais ensinarem os filhos. Mas nós vamos ler, desta vez, apenas um versículo, mas você está intimado a ler todo o capítulo depois, para que você veja como Deus ele se preocupava, como ele se preocupou em colocar no coração dos pais essa ordenança, essa lei
para que eles possam discipular os seus filhos. Vamos ler o versículo 12 deste capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 12. Diz assim o texto: Cuidem para não se esquecerem do Senhor, que o libertou da escravidão na terra do Egito. É a expressão de Deus para os pais. E, pastor Djalma, tendo como base não apenas esse versículo, não apenas também esse capítulo, porque a Bíblia ela tem muitos outros textos que falam sobre esse assunto do discipulado, eu gostaria de perguntar ao senhor em que consiste o discipulado dos filhos por parte dos pais. Do pai, na verdade, nós estamos falando do pai homem, né? Em que consiste o discipulado dos filhos por parte do pai? O Ronaldo, eu disse a princípio que temos o privilégio, temos em nossas mãos um livro que denominamos Manual de Instruções para todo e qualquer problema, principalmente os problemas na área espiritual. Uhum. E antes de fazer alguma exposição dentro desse assunto, eu queria trazer uma palavra assim, uma introdutória, uma introdução para que os pais possam se sentir até não apenas responsáveis, mas também eles podem se alegrar, porque muitos pais, principalmente aqueles que tiveram uma experiência de nascer de novo, e através desse nascimento, este pai, ele sempre fica procurando ser mais parecido com Jesus, né? Que é o nosso padrão. Então, você há de convir, é provável que um dos acontecimentos que causa mais assim orgulho no bom sentido, né? Essa palavra orgulho é muito delicada. Ela tem uma conotação às vezes negativa, né? Mas vamos tê-la como uma conotação positiva. Sim. Né? Então, um orgulho santo, podemos dizer, né? É o pai quando ele vê seu filho tentando imitar. Assim, até criar um quadro. O pai, ele pega no martelo. Mesmo, interessante, não é? Procuro sempre imitar o filho. E o filho faz igual. Daqui a pouco ele entra numa outra atividade, aí ele começa a fazer algumas flechas. E o filho também do mesmo jeitinho. Então, imagine esse quadro. O pai olha e vê que o seu filho está lhe imitando, procurando lhe imitar. Não é? E é muito natural na vida cristã ele se alegrar, sim. Porque até o apóstolo João, ele tem uma expressão que ele diz, olha, não há alegria maior do que eu ouvir e até ver que os meus filhos, eles andam na verdade. Verdade que foi ensinada por ele, né? Por ele, transmitida por Exatamente. ele, acompanhada por ele, não é? Então, a vida cristã de um pai tem essa responsabilidade. Tem essa responsabilidade de imprimir mesmo. Imprimir as marcas de Cristo na vida do seu filho. E vou concluir. E daqui a pouco ele vê o filho parecendo com ele, assim, parecendo com ele, tanto em palavras, em ações, em gestos. Então, então o pai, se você está do outro lado aí e tem o privilégio de
ver seu filho lhe imitando e você também, como pai, dizendo assim, como disse Paulo, né? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, esse pai é um pai que se alegra, se regozija. Pastor, antes do senhor falar sobre em que consiste o discipulado dos filhos, essa sua introdução ela é riquíssima, porque, na verdade, o nosso tema hoje é pai, o primeiro mentor. Na verdade, isso deve ser uma coisa natural, os filhos buscar imitar o pai. Né? Isso deve ser uma coisa natural. Por sua vez, acredito que o pai, vendo isso acontecer de forma natural, ele deve ser motivado a exatamente ensinar aquilo que de fato é verdadeiro para os filhos. Porque hoje nós estamos numa época em que, lamentavelmente, muitos pais relaxam essa questão, né? Mas a Bíblia nos ensina, e hoje nós vamos aprender aqui sobre isso. Foi muito forte essa sua primeira introdução, mas vamos lá. Mas eu vou complementando aqui. Para isso, essa programação tem sido levada ao ar para estimular os pais a se conscientizar que a responsabilidade maior sobre o filho, a mãe sim tem uma responsabilidade, mas o pai ele tem uma responsabilidade maior para com seu filho, para instruí-lo, para discipulá-lo, para ensiná-lo mesmo e, sobretudo, Ronaldo, se dá com o exemplo. Exatamente. Então vamos lá. No que consiste esse discipulado? Nós sabemos que o pai tem que discipular o filho. Agora, no que consiste? Olha, como eu me incluo também, como pais, nós temos o dever, não é um favor, é um dever de ensinar nossos filhos o bom caminho. A Bíblia diz, este é o bom caminho, andai nele. E diz mais, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então, pai sim tem responsabilidade do dever de ensinar os seus filhos. Nós temos sim. Ensinar o quê? O bom caminho. Através de quê? De ações, palavras, atitudes, evidentemente, exemplo, não é? Então, não é de admirar que daqui a pouco o pai vê os seus filhos se tornarem o quê? O que os pais são. Porque houve um ensinamento, houve um direcionamento, houve um norte, não é? Então os pais, às vezes, nos ficam admirados, mas que filho? Mas isso é natural, não é? Repito, os pais verem os filhos, não é? Parecidos, se tornarem parecidos com os pais. Então é uma tarefa nobre, né? Do pai, a figura do pai. E o senhor falou aí sobre duas coisas muito importantes, né? Não apenas só a palavra, mas acima de tudo o exemplo. Porque um exemplo é muito... Alguém disse que um exemplo, que uma ação, uma atitude, ela fala muito mais do que 1000 palavras. E eu acredito, pastor, o senhor, lógico, mais experiente do que eu acredito que os filhos, quando eles ouvem os seus pais ensinarem alguma coisa, falo de coisas, questões morais, né? Eles vão aguardar atitudes do pai que confirmem aquilo que ele verbalmente ensinou. É assim mesmo? Assim. Agora, você falou o exemplo moral, né? Isso aí é fundamental, sim. Agora, imagina o valor do ensinamento na área espiritual. Imagina o valor de um pai cristão, um pai, como disse a princípio, um pai que renasceu, vive uma nova vida, vive um processo de crescimento para ser sempre parecido mais e mais com Cristo, um pai cristão. Enfim, nós como pais, especificamente o homem, então nós temos duas tarefas.
a tarefa de pastorear, sabia dessa? Porque se você olhar para o Salmo 23, Davi disse, Deus é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Então, a provisão é um cuidado integral. Então, o pai ele tem uma função de pastorear o seu filho. Interessante. Cuidar dele, orientá-lo. Imagina um filho que eu escuto o pai dizer assim, meu filho, vá para o pai cristão, vá para a escola bíblica, escola dominical. Ele aponta o caminho, mas não vai. E o filho, hoje os filhos são tremendos. Diz, por que o senhor não vai? Vamos comigo. Então, primeira figura do pai é que ele deve pastorear o seu filho. Tá? E em segundo, ele também é o professor do seu filho. Hein? Professor. Não apenas o filho como aluno, porque está provado que tem professor que tem um cabedal de conhecimento, ele tem uma formação, ele tem uma riqueza de conhecimento, mas ele não se dá como exemplo, existe professor. Mas o foco aqui não é simplesmente o professor, mas é um professor para formar discípulos. Não é? Discípulos. Os alunos não apenas escutam a orientação do pai, mas o pai diz assim, olha, eu estou ensinando, mas primeiro eu estou fazendo. Eu faço para que você faça também. Isso é muito importante. Então, figura do pai, um pastor para cuidar integralmente do filho, que tem pai que diz assim, eu trago alimento, trago roupa, trago calçado, mas tem um cuidado maior, superior, que é o cuidar, orientação espiritual. E também, o pai, eu já disse que é um verdadeiro professor, ele tem o dever de instruir como um eficiente professor, não é qualquer professor, como um eficiente professor para que seus filhos. Não é por acaso que a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 22, o sábio disse assim, olha, instrui, ensina o menino, a criança, no caminho. Você sabe, com ele, não é? Ensinar com a criança, orientar, caminhar com ele. Ensina o caminho no caminho em que ele deve andar. E a Bíblia diz que, e assim sendo, depois da idade, ele tem tudo para não se desviar. Virar o foco do adorar, do servir a Deus. Muito bem, pastor. Agora, pastor, no capítulo 6 de Deuteronômio, a gente pode notar essa firmeza de Deus em levar os pais do povo de Israel a ensinarem, para que os seus ensinamentos fossem passando de geração a geração. Quando a gente chega no livro de Juízes, Deuteronômio, Josué, aí Juízes. No capítulo 2, versículo 10, 2 e 10 de Juízes, nós encontramos uma expressão que eu realmente, a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei chocado. Diz assim, depois que aquela geração que ouviu Moisés falar, né? Porque a geração que ouviu Moisés falar foi aquela que entrou na terra de Canaã, através na liderança de Josué, não é isso? E depois que Josué morreu e aquela geração morreu, aí depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Aqui nesse texto, não nos deixa entender que o povo esqueceu as ordenanças de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus disse para que eles lembrassem seu filho, mas parece que eles mesmos esqueceram disso. Sofreram uma certa amnésia espiritual. Essa né? palavra é muito chave, né? Você sabe que no Novo Testamento, Ronaldo, eu estou falando sobre essa palavra amnésia, não é?
No Novo Testamento, amnésia é o quê? Amnésia é você se esquecer. Uhum. E Deus, ele sabia e sabe que o homem, o ser homem, ele está fadado a esquecer de alguma coisa. Ele é propenso a esquecer. E daqui a pouco, a Bíblia diz que um abismo vai chamando um outro abismo. Daqui a pouco ele vai se desviando da fé, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Uhum. A pós-modernidade, não é? O ativismo, corre, não é? Você vê que hoje nós andamos assim, quando andamos pela cidade, por onde quer que cada esquina você encontra uma. Na esquina você encontra um salão de festa. Daqui a pouco as pessoas se esquecem de quê? Estava preocupado, dizendo: olha, vocês não se esqueçam dos benefícios que Deus trouxe a vocês, lembrando até a escravidão do Egito, não é? Aquela caminhada de 40 anos, caminhando no deserto. E Moisés recomendou muito, fez muitas recomendações. Então, daqui a pouco se desvia da fé, esfria, esquecendo-se até de Deus. E você vai convir, Ronaldo, que isso não começou com a chegada dessa modernidade. Não, por exemplo, a televisão já está quase superada, não é? Você vê, a legalização das drogas, que houve uma abertura, a internet, por exemplo, e tantos outros avanços tecnológicos. Isso não começou aí. A Bíblia, que é um livro de Deus, manual, ela registra que há aproximadamente 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. Nessa época de Moisés. Não, em tempo de Moisés. Moisés, o grande profeta, porque Moisés foi o libertador, mas ele foi um grande profeta de Deus. E ele previu esse problema. Ele via esse problema, e esse problema significa, não é de ontem, mas é de hoje também. E muito mais de hoje. E ele aproveitou e deu algumas instruções. E essas instruções, ela virou porque vinha da parte de Deus, e podemos dizer que eram verdadeiros decretos. Decretos, leis mesmo. Até porque a Bíblia, a Bíblia tem vários nomes, não é? A Bíblia tem o nome de decreto, tem o nome de preceitos, mandamentos, não é? Ordenanças, não é? Então, falando de um decreto, de uma lei, é a Constituição Divina, sabia dessa Bíblia? A Constituição Divina. Então, essa cláusula, podemos dizer, eu falei, eu estava pensando que isso é uma cláusula pétrea, não é? Isso. Que não pode ser removida jamais, não é? Jamais. Então Moisés teve o cuidado de trazer esse aviso, essa lei de Deus ao povo. Você leu Deuteronômio 6, 10, não é? Isso. A 12, o 12, não é? Dizendo: olha, vocês não se esqueçam, porque o povo havia se esquecido. Versículo 12, nessa versão, que eu estou com a versão Almeida atualizada, diz assim: tenham o cuidado, veja que aviso importante, de não esquecer, não esqueçam o Senhor que os tirou da terra do Egito. E ele acrescenta mesmo, da casa da servidão, quando vocês eram escravos, foi ele que tirou. Então o povo há uma tendência para se esquecer. E é tão forte o esquecimento que Jesus ele estabeleceu esse novo cerimonial, não é? Que não é a Páscoa, mas a ceia, a Santa Ceia. E ele diz assim: façam isto em memória de mim. Para que a amnésia não tome conta da mente de vocês e vocês se esqueçam
esqueçam daquilo que eu fiz por vocês. Não é? Isso é um paralelo, né? Moisés recomendando o povo da antiga aliança, não é? O povo de Israel, que era o povo de Israel, e Jesus também lembrando que nós fazemos uma nova aliança, não é? E lembrando que precisamos estar sempre lembrando a não nos esquecer dos benefícios que Deus nos trouxe. Eu vejo, pastor, eu vejo que no nosso tempo de hoje, quando o senhor mostra essa questão dessa amnésia, dessa falta de lembrança do povo em relação a Deus, porque quando Deus diz assim, quando Moisés escreveu dizendo, não esqueçam do Senhor que libertou vocês da escravidão do Egito. Essa libertou da escravidão do Egito envolve aí um monte de coisa, né? Como Deus tratou os deuses do Egito, como Deus alimentou o povo no deserto, como Deus... Então, envolve muita coisa. Juízo e misericórdia. Isso. Né? Misericórdia e juízo também, né? Exatamente. Aí eu vejo um povo desse esquecendo. A gente percebe como é perigoso essa questão do esquecimento realmente. Nós corremos realmente muito risco, porque aquele povo viu aquelas coisas grandiosas, né? Nós não vimos o Cristo na cruz, nós temos a palavra revelada, tal, mas podemos ver Deus. Por exemplo, eu olho para a minha história e eu percebo os passos de Deus cuidando de mim, me orientando, me ajudando. Mas o risco de esquecer de tudo isso hoje talvez seja bem maior do que naquela época. Será? Olha, Ronaldo, o risco é maior. Porém, nós temos um grande privilégio. Os pais têm um grande privilégio de ter em suas mãos o livro de Deus. Ou seja, o livro completo. Porque os pais, no tempo de Moisés, tinham tão somente a Torá, não é? Isso. E sim, primeiro os livros da Bíblia. E na verdade estavam sendo construídas a Torá, sim, né? Estava sendo construída. É verdade. Então nós temos, a Bíblia diz, a quem muito se dá, muito também se exige. Então nós temos o privilégio de termos o livro completo. A revelação completa. A revelação completa. Não é? É verdade. Então, hoje, a Bíblia diz onde o pecado abundou, a desobediência abundou, porque a pessoa esquecer, a amnésia espiritual, quando invade a mente de um pai, de um filho, então a tendência é ele se esquecer. E é uma desobediência, não é? É uma desobediência. A Bíblia nos exorta para que estejamos sempre lembrados. Mas a Bíblia diz também que aonde o pecado foi muito abundante, aí a Bíblia diz, superabundou, inundou a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Muito bem, nós estamos aqui com o pastor Djalma Silva, trazendo essa palavra maravilhosa sobre a questão do discipulado de um pai para com seus filhos. Estamos no mês dos pais e o programa A Bíblia e a Família está tratando de assuntos voltados para essa questão da figura do pai. Nós vamos para um breve intervalozinho aqui, ouvindo uma canção. Daqui a pouquinho nós voltaremos e daremos continuidade. Fique aí. Aliás, compartilhe essa live, esse programa com seus amigos, seus vizinhos, com quem você quiser. E nos ajude a alcançar essas pessoas. Você estará sendo abençoado e abençoando também outras pessoas. Vamos ouvir uma canção, daqui a pouco nós voltaremos em nome de Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés,
sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Ah, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Obrigado por você estar aí acompanhando a programação A Bíblia e a Família, e hoje o tema é enriquecedor. Estamos falando de discipulado de um pai em relação ao filho. O pai que é, na verdade, o primeiro mentor, ou que deve ser o primeiro mentor e imprimir no coração dos filhos a palavra de Deus. Nós estamos aqui com o pastor Djalma Silva, ele está nos trazendo esclarecimentos sobre esse tema. E nós já caminhamos aí por dois questionamentos, né, dentro desse assunto. Mas, pastor Djalma, nós falamos no bloco anterior sobre a questão do esquecimento dos pais, da amnésia espiritual que o povo de Israel sofreu, né, esqueceu de contar para as futuras gerações sobre o Senhor, sobre o que ele fez, libertando do Egito e cuidando também. E falamos hoje que nós também, talvez mais do que eles, corremos o risco de também esquecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nos abençoado e tudo mais. Mas, pastor, que providência os pais, e hoje nós estamos falando sobre o pai, o homem, né? Que providência os pais devem tomar para combater esse vírus, para erradicar esse vírus, a proliferação desse vírus chamado amnésia espiritual? Ora, Ronaldo, você como pai, eu também como pai, nós não temos uma outra alternativa, outra saída para combater, para até fazer com que esse quadro se reverta do esquecimento, da amnésia espiritual. E não temos uma outra alternativa a não ser a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Uhum. E você que está nos ouvir, mesmo, repito,
Mesmo que você não tenha uma experiência real ainda com Cristo, não viva uma vida no Evangelho, talvez tenha a sua vida um pouco fora do Evangelho. Não tem um compromisso ainda com Deus, através de Jesus. Mas você tem o privilégio também de morar numa cidade, neste município, e as famílias residentes aqui, mesmo e principalmente as famílias que não conhecem de perto o Evangelho, não tiveram essa experiência, receberam de presente uma Bíblia. A entrega de Bíblia, pastor, ocorreu nos anos de 2019, 2020, foi isso? Foi 19 e 20. Nós concluímos, foi uma vitória muito grande, porque foram 22 mil Bíblias entregues às famílias. Então, essa cidade é como se fosse assim, uma grande semeadura. Isso. Porque você sabe que existe alguns projetos, alguns pensadores por aí afora, pensadores que querem modificar a Bíblia, querem modificar a mensagem central da Bíblia. E a mensagem central da Bíblia, nós sabemos que é de Gênesis a Apocalipse. A mensagem central da Bíblia é Jesus. E ele mesmo, com muita ênfase, ele declarou: vocês conhecerão a verdade e a verdade há de libertar vocês. E essa verdade ele apontou para ele mesmo. Então existe uma verdade por aí, eles querem colocar essa verdade bíblica, que é o próprio Cristo, uma verdade assim, não absoluta, não é? Relativizar essa verdade. Por isso que existe, já tem projetos aí para modificar a Bíblia. E a igreja teve a coragem, a sabedoria, a coragem de investir e a sabedoria também de fazer esta grande semeadura. Então, voltando, é que nós não temos uma outra alternativa a não ser olhar para a Bíblia. Não apenas olhar, mas vivenciar a Bíblia. E o texto que você leu é muito forte. O capítulo gostaria até de convidar você, porque o programa é a Bíblia e a família. Então temos que usar a Bíblia. A Bíblia é como um manual, falei e repito, um manual. Você há de convir que, às vezes, um equipamento, a gente adquire um equipamento, um computador, sei lá, um carro, ele vem com o manual. E quando nós não observamos esse manual, nós estamos fadados a ter prejuízo, não é? Ter prejuízo porque não leu o manual. Imagine na vida espiritual. O pai com o dever, com a responsabilidade de orientar o filho, discipular o filho, e ele não tem compromisso com a Bíblia, com o manual de Deus. Não sabe que lá dentro da casa dele existe algo que a igreja deixou lá. Ronaldo, é uma herança, como nós falamos, é uma riqueza. É um patrimônio que não dá para calcular o valor. É um valor imensurável. Então, no capítulo 6, você vê, logo de início, você vê o grande mandamento. É nesse grande mandamento, nessa constituição divina, a Bíblia, que você vai encontrar todos os recursos para dirimir, para, como nós falamos, erradicar essa proliferação da amnésia, do esquecimento de Deus, esquecimento espiritual. Então, a Bíblia... Numa sociedade, sim, pastor, que está lutando para tirar Deus do cenário. Aí está a grande responsabilidade daquele que nasceu de novo. Sim. E essa responsabilidade pesa muito sobre a figura do Pai. E muito mais na figura do Pai, que já nasceu de novo, e através desse nascimento. É bom repetir o que eu repeti. Jesus usou a repetição, e o Pai que procura ser cada dia mais semelhante a Jesus.
Então, a Bíblia foi chamada de decreto, repetindo, preceitos, mandamento, lei. Então Moisés, ele prescreveu, assim como um profissional de saúde, um médico, ele prescreve, assim como o poder legislativo, não é? Executa, prescreve a lei, não é? Legisla. Então Moisés, o grande legislador, inspirado por Deus, então ele trouxe este mandamento, esta lei que eu disse há pouco instante que podemos chamar que é uma cláusula nessa lei. É uma cláusula assim, pétrea, não é? Que não pode ser removida, é fundamental, porque está provado, Ronaldo, que famílias fortes, sociedade forte, famílias fortes, a igreja local, a igreja forte. Um pai que vê o seu filho esquecendo-se de Deus, em plena amnésia, esquecendo de reconhecer que Deus é o Senhor. Então, a Bíblia diz aqui, primeiro, o grande mandamento, e Moisés escrevendo disse, são estes os mandamentos, os estatutos, os juízos que Deus, o seu Deus Israel, o seu Deus que criou você, que lhe dá condição de viver, estou falando para o pai, para o filho, para as pessoas, não é? Ordenou, foi uma ordem dele que fossem ensinados a vocês. Com a finalidade de quê? Para que vocês os cumprissem, para que vocês cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para também destinada com a finalidade que, durante todos os dias da sua vida, disse Deus para o seu povo. Todos os dias, todos, para os seus filhos, para os seus netos, que temam ao Senhor, honrem ao Senhor, considerem o Senhor, lembrem-se do Senhor e guardem todos os seus estatutos, todos os seus mandamentos. E disse Moisés, que eu lhes ordeno, melhor dizendo, e para que os seus dias sejam prolongados. Tem uma vida longa, uma vida abençoada, não é? Uma vida, tanto bênçãos espirituais como bênçãos materiais. E depois Moisés, ele dá essa demonstração, no versículo 4, ele diz, escute Israel, escute pai, escute filhos, escutem netos, escutem todos os seres humanos. A Bíblia é para toda a humanidade. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tanto, ele conclui dizendo, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu ser, com toda a sua força. E ele continua dizendo, versículo de número 6, estas palavras, esta lei, que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Está no seu coração. Principalmente o pai como líder. Está no seu coração. E você vai inculcar, vai implantar, vai marcar, vai selar, vai fundir na cabeça do seu filho, na mente dos seus filhos. Você vai inculcar a seus filhos, e destas palavras, você falará quando você estiver sentado em sua casa. Olha como é lindo. Sentado em sua casa, você deve falar, ensinar. Sentado em sua casa, andando pelo caminho, nos seus momentos de lazer, não é? Ao deitar-se, ao levantar-se,
Você está sempre inculcando, né? Fundindo aquela palavra naquela mente, inculcando. E diz, ao levantar-se, também você deve amarrá-la. Olha que expressão forte. Deve amarrá-la como sinal na sua mão. Uhum. A gente anda por aí, vê as pessoas com o sinal de umas fitas, né? É. Uma hora do Senhor do Bonfim, ou uma hora é Malfim e Bonfim. Mas diz assim, inculcar a palavra, você colocar nas mãos, não é? Como sinal na sua mão. Isso tem tudo para não se esquecer. Isso. Tem tudo para erradicar a amnésia espiritual. Não é? E diz mais, além de amarrá-la como sinal na sua mão, elas lhe serão por frontal. Frontal, você sabe que é na frente assim, não é? Colocar uma Nessa versão diz tela. prendas na a testa. Testa, exatamente. Como lembrança. Como lembrança. Não? Prenda na testa, frontal, entre os olhos. E assim sendo, você as escreverá. Outra expressão, uma recomendação. E você as escreverá nos umbrais das portas, nos portais da sua casa. Você escreverá como lembrança. Então, para onde a criança olhar, ele vê, Deus é fiel. Se Deus é fiel, eu preciso também ser fiel. Ele olha assim e reconhece que Deus é o Criador. Começa a ler a Bíblia, ele diz, e Deus criou o homem, o ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então ele não vai se embriagar com imagens de animais, de pessoas, porque ele mesmo Deus já fez o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Ele olhar para dentro de si, ele vê Deus. Eu me lembro que tem um hino muito bonito que diz assim, eu vejo Deus em toda parte. No olhar de uma criança, não é? No mover de uma folha, em tudo eu vejo Deus. Dentro de mim eu vejo Deus. Então por isso que eu acho que eu vejo na minha mente o entendimento de que por isso que Deus é tão forte quando as pessoas fazem imagens e se dobram diante daquela imagem. Se curtam, né? Imagem de material, imagem, qualquer tipo de material, um material que vale aí, né? Quando o ser humano ele mesmo já representa de Deus. Não é? Ele não é Deus, jamais, mas ele é uma imagem. Então aqui existe a grande importância que tem em, de fato, manter os nossos filhos em um ambiente que seja propício a essa lembrança, né? Porque imprimir nas portas, falar para o filho a todo tempo, fora de casa, dentro de casa, e isso é muito importante numa situação, num tempo em que nós estamos vivendo, onde o entretenimento de vários níveis, né, de várias linhas, preenche todo o tempo que a gente poderia dedicar ao Senhor. Então, hoje, Ronaldo, a gente vê muitos pais chorando, não é? Chorando, às vezes vendo o filho envolvido em tantas coisas ruins, coisas que têm prejudicado a família, até toda a família. Mas não é falta de manual, porque tem a Bíblia, o livro de Deus. Não é? Exatamente. Você recebeu. Se você não recebeu, eu desafio até um pai que ainda não conhece o Evangelho e não tem a Bíblia, você procure a Igreja Assembleia de Deus aqui, como já foi dado o endereço, né? Vizinho ao Teixeirão, você receberá uma Bíblia de presente. Nós temos alguns volumes de Bíblia, algumas Bíblias que elas estão disponíveis para uma família que porventura chegou depois a reside na cidade e não tem Bíblia, então precisa você
ter esse grande tesouro para orientar, discipular seus filhos, e assim sendo, você será. E o senhor falando sobre grande tesouro, a gente aqui em off, né, estava lembrando de um versículo, está lá no Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, onde o salmista ele exalta o valor da palavra de Deus. E lá no Salmo 119, versículo 162, está escrito o seguinte: alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Ou seja, a Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita colocou na sua casa um grande tesouro que talvez você precise ainda descobrir. E descubra, porque a mensagem desse tesouro ela é vital para uma vida cheia de alegria. Mas nós estamos já partindo para o final da nossa programação. Mas, pastor, a gente falou sobre tudo isso aí. Agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Qual mensagem o senhor poderia deixar para os pais que nos assistem, para que eles tenham o ânimo, o renovo, sejam despertados para esse grande tesouro que é o manual que ajudará ele a ensinar os seus filhos a não esquecerem do Senhor? Ronaldo, nós podemos encerrar essa programação sem fazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, para que os pais continuem aqui. Aqueles que já cuidam, já discipulam seus filhos, continuem, e de forma crescente, porque estamos vivendo um tempo muito difícil, que a Bíblia diz que é o tempo do fim, tempo trabalhoso, e aqueles que ainda não acertaram este dever, ainda não fizeram esse dever de casa primordial, comece hoje. Comece mesmo, porque quando você falava que o salmista ressaltou o valor da Bíblia, sábio, Salomão disse que o provérbio, a maioria de Salomão, ele disse, olha, na casa do justo, há um grande tesouro. E fala daqueles que foram justificados pela fé. E o justificado pela fé, ele não é egoísta. Ele não quer só para si, não. Esse tesouro, nós não queremos só para a gente, não. A prova é que foram distribuídas, e eu desafiei há poucos instantes, você viu o desafio? É que nós desafiamos, se você está nos assistir e não tem uma Bíblia, você está convidado para não apenas vir buscar, mas também assistir o trabalho, porque assistir sempre começa assistindo. Exatamente. Depois, não é? Mas uma mensagem que eu gostaria de dar para os pais. É muito natural que todos os pais tenham assim, uma alegria muito grande quando tem os seus filhos em uma posição de destaque. Não é? Você viu a introdução que eu fiz? O pai faz uma atividade. Imagine José, que o pai adotivo, né, de Jesus, não é? José, ele na carpintaria, ensinando a Jesus, não é? Que Jesus depois foi chamado de carpinteiro. E ele executou para o filho. Exatamente. Né? E ele fazendo o que o pai, não é? E o judeu era assim, né? O judeu sempre tinha essa habilidade de ensinar um filho. Então, imagina o pai vendo seus filhos fazendo dever, principalmente dever espiritual, lendo a Bíblia, procurando um lugar onde ele se sinta bem e possa adorar a Deus. Então os pais, eles sentem muita alegria. E nós lemos um versículo que foi lá em terceira de João, né? Terceira de João, seria bom se você... Lá próximo ao livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Bem próximo ao livro, você tem alguma dificuldade? É um pouco difícil de achar, porque é bem pequenininho. Mas também é fácil porque é uma carta que... Apocalipse, antes de Apocalipse tem Judas, antes de Judas... Terceira... Olha como João, o pai, teve muitos filhos espirituais. Não sei se ele teve filhos assim biológicos, mas também
filho espiritual é filho mesmo, e um filho tanto, não é? É verdade. E João tinha muitos filhos, aí ele escreveu para um dos seus filhos, certamente era aquele que procurava imitá-lo mais, assim, seguir os seus passos. Ele disse assim, só tem um capítulo mesmo, né? Capítulo. A terceira capa, é o versículo 4. Só tem um capítulo e o versículo 4. Terceira de João só tem um capítulo. Ele diz assim, ele diz, eu não tenho maior alegria, não há alegria maior do que esta, que dá dos pontos. Qual alegria? A de ouvir, não apenas ouvir, mas ver também, porque a gente diz, de ouvir o testemunho que meus filhos dão por aí afora, que meus filhos, eles andam na verdade. Alguém testemunha dizendo, seu filho é um verdadeiro discípulo seu, é um menino exemplar, é um menino inteligente. Como o salmista disse, correto, assim, né? Talvez ele recite um dos versos do Salmo 119. O salmista escreveu assim, sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu me debruço na palavra de Deus. Eu conheço os estatutos. A criança faz essa declaração, o pai olha para ele e fica sorrindo. Vale a pena, né? É verdade. Valeu a pena, né? Então, todos os pais sabem a alegria que tem quando seus filhos se destacam em algo. Não é verdade? Ele olha assim, meu filho é 10, não é? Mas ele não diz assim. E isso mostra que mostra um bom resultado. E um exemplo. Tem muitos pais que estão preocupados em deixar herança para os filhos. Né? A maior herança que um pai pode deixar para o filho são 3. São 3 heranças. É a maior riqueza, o maior tesouro. Exemplo e exemplo. 3. Então, mostra o bom resultado de um exemplo promovendo, o que promove alegria, sim. Alegria. Um bom exemplo, né? Muito mais, Ronaldo, no terreno espiritual. Isso ele fica alegre quando vê um bom profissional, um bom, não é? Que seja na área da medicina, na área da engenharia, não é? Na área da psicologia, etc. Não é? Mas muito mais no terreno espiritual. Por isso, o apóstolo João foi muito sábio, com muita inspiração. Ele escreveu, né, o que lemos agora. Não tenho maior alegria. É uma alegria que invade meu coração, dizia ele. E a alegria é de ver, de ouvir e ver que meus filhos, meu filho, vive de acordo com a verdade. E a verdade é a verdade mesmo. Exatamente. A verdade de Jesus. E essa alegria que João sentia era exatamente pelo fato de ele está ouvindo falar da verdade dos seus filhos, que os seus filhos viviam, e que foi imprimida pelo próprio João, né? Pelo próprio João, porque essa é maravilhoso, pai. Meus filhos andam na verdade, e é o reflexo daquilo que eu ensinei. Então, meus queridos amigos, nós estamos chegando já ao final, mas que fique essa mensagem no seu coração. Se você quiser orientação, procure uma igreja, Assembleia de Deus, nós estamos prontos para ajudar você, orientar como você pode ser um discipulador, um mestre, um ensinador do seu filho, baseando-se na palavra de Deus. Cada bairro daqui de Santa Rita nós temos uma igreja. Então, procure pastor local e certamente Deus vai lhe orientar. Nós vamos agora para uma canção. Daqui a pouco nós voltaremos com as considerações finais do programa A Bíblia e a Família. Por amor Deus enviou ao mundo Jesus, seu Filho amado, para salvar. Desceu e ensinou como
E ainda ele morreu, foi por mim e por você. O seu sangue puro e santo derramou o lugar de todos pecadores. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. E foi assim que Jesus nos resgatou. Estremeça agora o reino das trevas, ouçam e caiam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas, e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Por amor Deus enviou ao mundo Jesus, seu Filho amado, para salvar. Desceu e ensinou como viver, e ainda ele morreu, foi por mim e por você. Seu sangue puro e santo derramou do lugar de todos pecadores. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. E foi assim que Jesus nos resgatou. Estremeça agora o reino das trevas, ouçam e caiam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas, e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Estremeça agora o reino das trevas, ouçam e caiam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas, e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa, A Bíblia e a Família, e esperamos que você tenha sido abençoado por essa programação tão rica, tão maravilhosa, que você participou conosco até aqui. Agradeço a sua participação. E agora, pastor Djalma, eu quero pedir que o senhor ore para nós encerrarmos. Mas antes esse programa. Ronaldo, antes eu gostaria, o meu desejo é que esta semente, que é a palavra de Deus, ela nasça em muitos corações que ouviram a nossa programação, a Bíblia e a Família. Oremos então. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, ter nos assistido através do teu Santo Espírito. Pai, que a tua palavra que foi falada possa nascer e produzir muitos frutos no meio da família, e que muitos pais sejam
a partir de hoje, verdadeiros discípulos de seus filhos, trazendo exemplo, ações, palavras e, sobretudo, Senhor, caminhando com eles, não apenas indicando o caminho, mas caminhando com os seus filhos. Deus, obrigado pela vida do Ronaldo, obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que nos assistiram. Que o teu Santo Espírito fale poderosamente e que eles possam melhorar cada dia mais. Nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, obrigado por ter ficado conosco até agora e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.